Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, programa onde eu faço uma análise do mini índice futuro e do mini dólar futuro para quem está aprendendo a técnica operacional Renko Mais, né? Tanto para quem está aqui me seguindo no YouTube quanto para os meus alunos da assessoria e do curso. Lembrando que eu estou dando 15% de desconto aí para vocês na assessoria Trader, tá? No mês de outubro. Então, quer fazer parte da comunidade, assessoria Trader com 15% de desconto. Quer saber mais sobre a assessoria e sobre o curso? Só acessar aqui o site www.recomais.com.br e lá vai ter maiores informações sobre ambas. E também o meu e-book gratuito para você baixar. Então, vamos lá, vamos começar a análise de hoje, né? Uma segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, véspera de feriado no Brasil. Geralmente esses dias tem baixa liquidez aqui, né? Então geralmente gera dificuldades, fica complexo, né? A gente teve um dia que subiu fortemente na sexta-feira, mas depois passou o resto do dia corrigindo, né? Subiu muito forte na manhã, aí no período da tarde corrigiu, fechou meia barra, né? Por assim dizer, né? Fechou uma barra de diário na metade, então ficou uma sombra muito grande. Isso poderia trazer para nós uma sidebar, né? uma barra dentro da barra de diário, né? Aqui a gente está nos 60 minutos, mas para que fique claro, então, vamos lá, né? Uma barra dentro dessa grande barra, né? Isso que está acontecendo mesmo no dia, né? A gente for ver, é isso que está acontecendo. Estamos com um inside bar. Isso denominações lá do price action do All Brooks. Então no 60, né, a gente esperaria o quê? Uma lateralidade dependendo da abertura, da onde que fosse, né? Eu deixei bem claro para o pessoal pela manhã, ó, nós temos um gap abaixo, seria uma boa região de suporte, e tínhamos a máxima aí, região da máxima, que seria uma boa região de resistência. Falei para o pessoal também, ó, fiquem de olho no que eu chamo de região da minoritária da resistência, né? Seria a primeira resistência aqui, seria a minoritária, por assim dizer. Fiquem de olho porque na falha dela poderíamos ter, né, algum tipo de operação, alguma entrada de venda, né? E na segunda barra do dia, a máxima foi lá, bateu justamente na região, depois veio fechar a meia barra, apesar que ela veio primeiro abaixo para depois subir. Esse outside bar aqui, essa grande barra aqui, né, que rompendo máximo e mínimas aí, ela deixou o preço complexo aí para amanhã, né? O preço andou lateral mesmo pelo período da manhã, depois período da tarde tivemos uma grande barra de força, após uma boa barra de sinal aqui até, e agora estamos aí, né, tentando formar um fundo ou algo nesse sentido, né? Então o preço do lateral caiu. Amanhã é feriado aqui no Brasil, né? Então só voltamos a operar, só voltamos a cotar o gráfico aqui na quarta-feira, né? Então, dito isso aqui no 60, vamos lá pro 10R, vamos ver as operações que a gente teve no dia de hoje aí. Bem, estamos aqui no 10R, mini índice, fechamento de sexta. A abertura de hoje foi num pequeno gap, que ao meu ver, eu até falei pro pessoal hoje no Morning Talk pela manhã, ao meu ver, ele não tinha relevância. Então poderíamos traçar, né, um fibo vindo lá de cima, desses topos anteriores aqui, ou poderíamos esperar a primeira máxima do dia ser feita aqui, e aí poderíamos estar traçando um fibo, seja ele para cima, né, virado para compra ou virado para venda independente. Como é um movimento de fibinho, como eu digo, como eu ensino para o pessoal, né? Então esse movimento aqui, como não tem a relevância do gap,
Então é indefinido esse FIBO, tanto pode ser traçado para cima ou para baixo. Então, o preço abriu aí no gapzinho, subiu e logo confirmou esse topo, né? Dando esse FIBO então a princípio pra gente. Então vamos lá, ó. Vou traçar ele, beleza, pronto. Então traçamos o FIBO, o preço começou a trabalhar aí ainda antes das 9h30 da manhã. Acho que não é tão interessante estar abrindo posições, porém, né, 9h22 aqui, a gente teve essa falha de rompimento de 2 boxes aqui, ou uma correção de 2 boxes, né? Para o momento aqui até poderíamos chamar melhor de correção do que falha, né? Porque ó, temos uma perna e a correção dessa perna, né? Numa região de numa região de FIBO 7,6, tá? A questão que eu vou falar aqui, que eu vou ressaltar aqui, que é o que? 7,6, 23. Por isso que esse trade aqui, mesmo não estando num bom momento, tá? Por estar cedo ainda no mercado, 9,22 seria a entrada aqui nesse box. Eu dou um valor para ele. Ele continua, né, sendo aquela questão de baixa probabilidade por ser antes das 10 horas da manhã. Porém, como a gente tinha esses fatores de mercado americano fechado, o própria, né, aqui para nós, véspera de feriado, então assim, ele abre precedentes para você poder estar fazendo esse tipo de operação que geralmente você não faria num dia normal de trade, né? Porque hoje tem que entender que não é um dia normal, tá? Um dia de feriado nos Estados Unidos e véspera de feriado no Brasil não vai ser um dia comum. Então, por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui dessa operação, tá? Que chama atenção, cravada do 7,6, e é um scalp aí, 270, 250 pontos. Ela foi bem brigada ainda, esse trade aqui. Ele caiu aí, brigado, porém, vamos lá. Opa. Vou colocar um tique para baixo aqui. Aqui não seria estopado no zero, né? Então, se de repente você entrou nesse trade, vamos lá, vamos voltar nele. Entrou aqui nesse trade, né? Opa, viu essa correção de 2 boxes, entrou no trade. O preço foi, você deixou ele ir. Quando fez esse bear, você trouxe, colocou stop no zero. Ele quase te estopou no zero, né? Ó, faltou aí 2 ticks para te estopar no zero, porque o seu stop estaria no 113,300, né? Aqui chegou no 290, ou seja, ficou a 2 ticks e foi te dar alguém. Ele ainda brigou um pouquinho, aí foi te dar alguém. O interessante aqui é que a partir do momento que ele vem te dar alguém desse trade aqui, ó, 7,6, 23, eu abri aqui, ó, no 48, ó, nessa correção de 3 boxes aqui, o que? Dinâmica 480. Essa dinâmica aqui do Fibo Robô, 310 pontos de alvo total, e ele foi em uma pernada, né? Ele foi em uma perna só. Como eu disse, eu, por exemplo, nesse momento de mercado, eu nem estava olhando o mercado, não estava na frente do gráfico, eu não opero esses momentos, é difícil eu estar operando. Porém, se você fez essas operações, eu estou dando esse adendo hoje para você, né? Porque eu considero que esses dias diferentes, por assim dizer, que existem, né, dentro das negociações, né, são interessantes e são válidos de estar explorando. A questão é, não fique preso a isso achando que todo dia vai ter esse tipo de movimentação simples para se estar pegando, tá?
porque não vai. Você pode até falar aqui para mim, né? Falar, Fábio, mas e essa venda aqui? Ela, ela seria interessante? Bem, se você aguentou ela ir, voltar para depois ir, sim, é válido. A questão aqui é, essa aqui, né? Ela foi a vinda que falhou, né, e ela está dando uma questão de ainda briga, né? Eu gosto de ter algo assim, como eu sempre falo, né, na questão de já um micro topo duplo formado para poder entrar, né? Então, seriam, se for pensar, essas duas entradas que eu citei, elas seriam as segundas entradas. E essa aqui seria a primeira entrada, né? Então, não que seja errado, né? Porque você entrou aqui, seu stop está acima do padrão, você não foi estopado, o preço foi e te deu gain. A questão é a antecipação, né? Você está entrando, está tendo correções contra você. Eu acho que para ganhar aí 50 pontos na entrada aí de uma entrada para outra, não vale tanto estresse de ver o preço voltar contra você. Mas é claro, a minha opinião, é o meu ponto de vista, tá? E aí o preço entra no momento de lateralidade aqui, difícil tradear isso aqui, de repente ele vem, toca, menos 11. Eu diria assim que difícil entrar aqui, principalmente que a gente não tem nenhum padrão, né, de box, então fica complexo entrar aqui nesse trade, porém não é errado, tá? Seria essa dinâmica curtinha aqui, 111,23, um trade de scalp curto. O preço vai, toca a região, né, chega próximo, aí eu estou no 23. Aí começa a questão, tá? Do que? 23 mandar no 7,6. Então, se o 23 tornar dominante aqui, ele vai mandar no 7,6. Então, aqui é uma entrada de baixa probabilidade, tá? É uma entrada aí, eu acho que 50% de probabilidade a seu favor, ou seja, é perigosa essa entrada, porém é a entrada do filé, né? 23, 7,6. Então você pode sim, até quem sabe buscar 460 pontos. Mas a mais interessante foi o que? O preço foi, voltou numa correção de 3 boxes. Agora sim, agora você está dentro da dinâmica mesmo, 23, 7,6 confirmado. Tem menos pontuação? Tem. São 320 pontos aqui, talvez aí 350 pontos, né? Mas a probabilidade estatística está a seu favor aqui, bem maior, tá? Bem maior. E o preço vai lá. Ainda soltamos 2 bulls aqui no meio do caminho. A questão desses bulls e o que torna complexo a compra deles, não que estaria errado, né? Você está comprando. O problema é que você está chegando perto do alvo da dinâmica, tá? É claro que aí o alvo, se você estivesse comprando aqui essa região, seria a ideia de comprar 7,6, região próxima a 7,6 para tentar mandar 111, ou até mesmo 4,8 se fosse o primeiro aqui para 100. Então teria aí 270, 300 pontos aí entre esses trades, porém de baixa probabilidade. E o que eu sempre prego para os iniciantes é: evitem estar fazendo trades de baixa probabilidade agora, para que sua mente não se acostume com esses trades e que esses trades eles costumam violinar demais. Hoje a gente até teve um direcional legal nesse momento aqui, esse momento também foi muito bom, a gente teve essa pernada aqui muito direcional, porém a gente sabe que o mercado nem sempre é tão simples assim e a gente tem que ter cautela, mas hoje os trades até que foram simples, não foram tão complexos não. O preço foi muito fortemente, né? É uma subida climática, né? Uma subida de muita de velocidade, de clímax, como a gente costuma dizer
no All Brooks, não quer dizer assim que a velocidade seja questão de tempo curto, né? Ela começou um pouco antes das 10h30 e foi quase até 11 horas da manhã subindo. Mas é a questão da verticalidade, né? O quanto que ela subiu praticamente vertical aqui, sem correções, né? Então é um movimento climático. Ele foi lá, tocou próximo à região dos 114 mil do bola, segurou lá e começou a cair. Então aqui, perdão pessoal, ali é muito difícil nessa pernada aqui, tá? Você conseguir vender aqui em cima, tá? Isso aqui é muito difícil. Não tente fazer esses contra-tendências depois de grandes movimentos climáticos. Espera que o preço vai te dar boas opções, sim, tá? O preço sempre dá boas entradas para nós e boas opções. Olha só, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma correção de 2 boxes, ó. Correção de 2 boxes no 100, tá na região do 100, o alvo 4,8. Então 100, 4,8. Eu teria aí, quem sabe, 300 pontos de alvo, tá? Olhando para o quê? Que isso tudo aqui pode ser uma correção, tá? Ó, vamos lá. Então, eu acho que perna 1, perna 2, né? Eu tenho um bull aqui e um segundo bull. Quando eu tenho, não é um double bull, tá? Porque eu tenho um box aqui no meio. Então, quando eu tenho esses bulls assim, o que eu posso fazer? Eu posso ter o meio termo de considerar o segundo bull uma perna de correção. Então, nisso eu tenho perna 1, perna 2, 3, 4, 5. Eu posso ter um fractal A, B e C vindo na correção dessa pernada maior, né? Vindo na correção de um movimento maior que a gente tem, né? Que aí seria o pensamento do Dow Jones, né? Do Dow, né? De perna 1, perna 2 a correção, né? Perna da tendência, perna da correção. Então, nisso, essa venda aqui, o alvo está bem colocado ali. Ela cai um pouquinho segura, ela dá outra correção de 2 boxes, poderia vender aqui para um scalp de 200 pontos aí, 180 até 200 pontos, eu acho que era válido, tá? Em dias complexos, como a gente estava analisando na questão de ter uma possibilidade de lateralidade no dia, a gente opera scalps mesmo, a ideia é essa. Então, tipo, de repente você fez um scalp aqui, pegou aí 100 e poucos pontos, vamos dizer, depois você pegou mais 100 e poucos pontos aqui, tudo bem, tranquilo. Só também assim, tente entender que eu acho que 150 pontos no mini índice é o ideal para o stop mínimo e o ideal para um gain mínimo, tá? Eu acho que abaixo aí já começa a ficar muito micro scalper já e aí já não sei, você tem que operar demais. Eu acho que operar demais não é bom, tá? Acho que operar de menos é melhor. Quanto menos a gente opera, quanto mais paciência a gente tem para fazer os trades, eu acho que é onde a gente consegue estar ganhando alguma consistência, algum dinheiro no mercado, por assim dizer, né? Aí o preço entra numa lateralidade. O que acontece quando a gente está nesses movimentos de lateralidade? O ideal é a gente o quê? Trabalhar os fundos e os topos, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar então esses fundos, esses topos aqui para dar exemplos de como que a gente poderia estar operando esse range curto, mas quem sabe até fazendo algum tipo de gain, né? Então, ó, região, vamos colocar aqui de resistência, colocar fúcsia, e região de suporte que eu vou colocar verde. Pronto, beleza. Então o que acontece? Quando o preço vem testar as minhas regiões, se é a região de suporte eu vou pensar na compra, se é a região de resistência eu vou pensar na venda. Então quando eu identifico que está entrando um possível movimento de lateralidade, é isso que eu vou fazer, e aí eu vou procurar as operações. O preço foi, brigou, de repente o preço aqui, né, falhou um topo, poderia
vender aqui para um scalp curto? Poderia, 150 pontos, tá? 150 pontos no nível de fibra. Então, pegaria esse 150 lá, foi. Ele até foi um pouquinho mais. Foi quase 200 pontos aí. E segurou. Agora, se você não pegou essa venda, por exemplo, e essa compra, daria para pegar, Fábio? Aqui eu acho complicado, ó. Eu rompi fundo, tá? Eu estou fazendo um fundinho um pouquinho mais baixo. Então eu acho que é complexo comprar aqui, tá? Não seria legal. E aí o que o preço faz? Ele vai, começa a brigar, né? Quando ele vem aqui para o meio do range, o ideal é não operar, tá? O ideal é ficar esperando ele falhar aqui ou subir e falhar lá em cima novamente. E aí o que acontece? O preço vem e ele dá essa falha de rompimento de 3 boxes. Porém aqui, ó, isso tudo você querendo ou não, para lateralidade, por isso que é mais complexo operar lateralidade, você tem que estar analisando ali friamente, que é o que? O preço veio abaixo de um fundo minoritário, ó, mudou, tá? Vamos destravar aqui rapidinho, opção de estudos, ó, mudou. Agora o fundo tem que ter essa flexibilidade, pessoal, ó. Agora o fundo é esse aqui, ó. Agora é esse aqui. É esse com esse aqui. Então ele rompeu, ele está aqui. Então o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar. Opa, olha aí, ó, segurar, falhar. E o que a gente faz? Vai tentar buscar um scalp de 150 pontos. A gente não busca muito mais que isso. Às vezes dá para buscar um 175, mas eu acho assim, o ideal é buscar 155, 150. Acho que é isso aí. E o preço foi, ó. Foi lá, bateu. Difícil entrar aqui, mas é um baita do martelo, tá? Baita do martelo. Mas difícil entrar, não é fácil. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês verem como que é o pensamento de operar uma lateralidade. Por isso que é difícil operar lateralidade, principalmente estreita, tá? Uma lateralidade de range longo, quando você abre um range e você tem uma lateralidade longa, aí você tem que esperar o preço vir aqui embaixo, você vai comprar, esperar o preço subir, você vai vender. Mas no range curto tem que estar operando. É complexo, né? É dessa maneira mesmo, lento. E acompanhando o preço bem juntinho. Aí o preço vem muito forte. Ou seja, então, se de repente conseguiu pegar esse scalp aqui, ó. Esse foi 200 pontos aí de scalp. Muito bom nessa lateralidade. Um range curto. Porque se a gente for ver, ó, entre máxima e mínima do range aí, ó, 480 pontos. Não tem nem 500 pontos. Então, você pegar aí 150, 200 pontos, é muito bom. Aí o preço vai. Sobe fortemente aí novamente. Eu tenho esse bull aqui. Não era válido, eu acho, tá comprando ele pelo fator, né, da gente tá vendo toda essa questão de lateralidade agora no momento. E aí você vai estar muito próximo a topo. Poderia ser uma armadilha. Apesar que ele vai, sobe. O preço fica brigando na região de 111 aí. Até que ele vem e correção de 4 boxes. Ó. É difícil pegar essa correção de 4 boxes. É difícil se você tá, né, naquela questão de que eu estou operando o micro. Mas se você olha e entende, né, para trás, fala, pô, ó, topo no 141. Agora o topo foi próximo a 127, no 111. Para se dizer a verdade. E aqui eu já estou fazendo um micro topo duplo mais baixo. Então sim, era possível uma venda, tá? O alvo, como você está vendendo aqui, entre 111 e 100, você poderia ter dois alvos, um scalp curto no 7,5 aí, que geraria aí 150, 190 pontos aí, e o alvo do 48 lá embaixo, que aí geraria 400 pontos, né? E já melhorou bastante o trade. Aqui eu tenho essa correção de 2 boxes aqui. Valeria estar vendendo ela, mas acho que por estar muito próximo ao fundo e estar falhando é mais difícil, né? Bem mais difícil vender. Tá? O alvo continuaria o mesmo, seria aí 270, 275 pontos. E aí a partir daqui o preço segura no 48. E aí aqui é interessante que o que? Aqui ele me dá, né, ó, correção de 2 boxes,
correção de 2 boxes. Tive esse monte de bear aqui, né? Nunca, não tinha visto ainda uma movimentação com tanto bear assim, até 3 bears eu tinha visto, mas 4, primeira vez que eu vejo. E aí interessante, ele dá um bull. Depois de um monte de bear, ele me dá um bull. O que ele vai levar isso pra mim? Pô, falha, né? Se ele falhasse, podia até subir mais um box e falhar. Mas aqui ele deu a venda, ó, 4,8 pro 0. É uma dinâmica aí. Então vou comentar aí o último trade aí, tá? Já próximo às 2h20 da tarde, ó. 350 pontos esse trade, ó. Foi lá. Pois aí o preço rompeu, né? O menos 11. Então a gente pode pegar o nosso Fibo aqui, ó, que a gente traçou, inverter ele. Então foi essa perninha aqui que a gente traçou. Vai lá, inverte Fibo. E vamos ver aí onde é que foi o dia de hoje aí. Tá aí, ó. O preço quase tocou 205, né? Ainda caiu aí bastante até no período da tarde aí. Ele se movimentou ainda. Uma bela movimentação ainda. Então caímos fortemente a partir da tarde, né? A partir da 1 da tarde aí. O preço veio fortemente lá do 113.700 e viemos aí para 112 mil baixo. Então, tivemos uma forte movimentação aí no período da tarde. No período da manhã a gente trabalhou lateral. A gente teve aquelas oportunidades aí que eu mostrei para vocês. Então, se está gostando do vídeo, já peço para deixar seu like aí, ajudar a fortalecer o canal, não é? O seu like, o seu comentário é importante, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, que é um conteúdo de valor e ele vai indicar para mais pessoas. Então, se você acha que o meu conteúdo tem valor e pode estar ajudando outras pessoas, peço para deixar o like aí, compartilhar, comentar se você tiver algum comentário pertinente a estar fazendo. Beleza? Então agora vamos lá para os 60 minutos do dólar para fazer uma avaliação do dólar no dia de hoje. Então estamos aqui no dólar, 60 minutos dele. Hoje pela manhã, pessoal, eu falei, né, para quem dava o dólar, ó, pessoal, tem que ter muita cautela hoje no dólar. A gente tem feriado americano, a gente tem a questão também da véspera aqui, então tem toda essa questão de liquidez e tudo mais. O dólar já é um ativo complexo para estar operando, não é simples operar o dólar, né? Principalmente quando ele entra nesses movimentos de lateralidade que fica bem complexo, ou até mesmo quando ele entra em canal longos, né? Então fica complexo estar trabalhando o dólar, ele solta muita sombra, e aquela, né? O stop do dólar machuca, né? Quando ele vem, ele é pesado, ele não é barato, né? Então assim, tenha cautela para estar operando sempre o dólar. Cuidado, entenda o ativo que você está operando, entenda que ele está diretamente ligado a simplesmente a maior economia mundial, tá? Que é os Estados Unidos. E como hoje a gente não tinha os Estados Unidos, então o dólar poderia ficar um pouco mais complexo. A gente teve um problema aí durante a tarde, né, na B3, ela teve um problema técnico, o dólar ficou um bom tempo parado aí, né, sem cotar. Então, vou fazer a análise aí das primeiras horas aí do dia, tá, para vocês, para ver quais foram os pontos operacionais que a gente teve. Mas hoje eu falei pro pessoal pela manhã, ó, muita cautela, procure, como a gente teve um doji, né, no dia anterior, como a gente foi esse doji aqui, eu falei, pessoal, fica de olho na mínima e fica de olho na máxima. Eu acho que são os pontos relevantes aí do dia a se ficar de olho, né? Interessante que ele nem testou a mínima, mas foi para a máxima aí do dia, né? Tivemos essa movimentação, abertura num gap de baixa e subiu aí, foi de uma banda a outra aí no Bollinger. Então, dito isso aqui no 60, vamos lá pro 5R para a gente ver quais foram as operações possíveis aí no dia de hoje no dólar, né? Nessa movimentação complexa que a moeda se apresenta aí.
Então estamos aqui, 5R do Doleta. A abertura de hoje aí. Um gap também que eu julguei aí irrelevante, tá? Muito curtinho aí. Aí a gente poderia ter, né, esse topo ali, ou esse topo aqui, para estar traçando, né? O dólar. Eu escolhi esse topo aqui, é claro, esperando confirmação do fundo. Aqui assim, né, nessa região aqui, ó, ele me confirmou esse fundo, então Fibo. Pronto. E aí o que aconteceu, né? Logo aqui nessa movimentação, eu tive uma correção de 4 box, né, que levou-me a a uma caixa de Pandora, né? Se você comprou aqui e botou esse stop mais curto de 5 pontos no dólar, né, acabou sendo estopado. Você teria que colocar o stop, né, que é o stop do 5R, certinho de 7 pontos, tá? Stop do seria 7 pontos isso. Okay. Se você colocou o stop aqui abaixo, acabou sendo violinado, né? Se você comprou essa correção de 4 boxes esperando o filé, né? 23,76. Porém, se colocou o stop certo do dólar, né, você conseguiu comprar nessa região para levar lá pro 7,6. Daria aí próximo de 13,5 pontos, né? O preço foi lá próximo. Quantos pontos que ele foi? 12 pontos e meio, ou seja, então de 10 a 12 pontos deu resultado. Preço novamente, ó, 4 box, tá? Em cima do 4,8. Compra 4,8, dinâmica 100. 15 pontos praticamente no dólar aí. O preço vai dar esse bull. E esse bull? Não. Aí não, né? Pô, eu tô chegando próximo ao alvo, né? Tá muito em cima. Eu acho ruim tentar comprar esse bull. E essa que é a questão, né? Essas 3 operações aqui, né? Essas 2 operações aqui já é praticamente 11 horas da manhã, né? Então o preço andou muito devagar, ó. Você entraria às 9h47 aqui ou até às 9h42 e o gain seria às 10. Então ficaria aí 15 minutos mais ou menos posicionado. Segunda entrada, muito próximo, né? O que seria a abertura do Dow, mas como hoje a gente não teve, então poderia estar operando, né? Seria válido estar operando aqui. Você entraria às 10h27 e o alvo foi atingido já às 10h40, né? Então mais 13 minutos, 15 minutos. Então um pouquinho, né, demorados para o que é normalmente um trade do dólar aí que dá essa pontuação de 10 a 12 pontos. Aí geralmente em 9, 10 minutos no máximo a gente faz, né? Aí o preço, então aqui segurou, tocou o 100, caiu novamente e olha só, 4 box, caixa de Pandora, 4 box, caixa de Pandora. Olha o dólar dando um trade para vocês aí que tradam o dólar. E qual que é a dinâmica? Agora eu posso trabalhar, como eu tô no meio termo entre 4,8 e 7,6, eu posso trabalhar o 100 ou o 111. Então eu teria aí de 9 pontos aí, 10 pontos no dólar, até quem sabe aí 14 pontos no dólar, né? E aí o preço foi lá, tocou 111, segurou, foi lá para cima, né? Foi acima da máxima, voltou muito forte. Essa volta aqui, difícil, né? Entrada aqui, complexa de fazer, bem complexa. Esse bull no 100, também difícil comprar ele,
pela, pela distância que ele tem do fundo, né? Porém, como eu estou vindo de fundos anteriores ascendentes, ó, fundo, 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 topo, 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 topo. Então, quem sabe, né? Poderia ser válida essa compra aqui. Teria aí, teria que buscar o alvo do 141. Então, a hora que o preço chegasse aqui no 127, é aquela questão. Eu comprei aqui, vamos lá. Comprei. Opa. Esse box aí é box que deu problema, né, ó. Então, ó, nesse momento, ó, começa a dar problema no ativo já. Então não tem nem o que falar dessa entrada aí, dessa movimentação, ó. Problema do ativo, ficou, ó, 3,6, 3,7 aqui, ó. Então tudo isso aqui para depois voltar aí o normal dólar. E olha que interessante, né? Mesmo assim, mesmo com o problema tudo, né? Foi lá tocar o 161, né? Do FIBO. Então para vocês verem que mesmo fora da questão, né? Quando tem algum problema aí no mercado, o mercado ele tem essa matemática dele por trás que trabalha tão bem, né? E o FIBO, né? O Fibonacci aí, o Fiborobô pega tão bem essas nuances aí do preço, né? Então, pessoal, esse foi o dólar, né? A gente teve, querendo ou não, aí 1, 2, 3 operações no dia no dólar, mas por tudo que aconteceu também no ativo hoje, né? Querendo ou não, esse trade aqui, esse último trade foi assim um trade que é o que eu falo que é o trade dado. Por que eu falo que é trade dado? Porque tem uma semelhança, a característica do padrão, os padrões que surgiram são semelhantes, ó. 4 box, caixa Pandora, 4 box e caixa Pandora, né? Então muito semelhante isso aí, né? Nos dá boas possibilidades de estar repetindo. A terceira vez já pode ser armadilha, tá, pessoal? Então você vê, ó, a primeira é muito boa, a segunda é excelente, a terceira, cuidado que pode ser armadilha. Beleza? Então esse foi o Doleta. Espero que tenham gostado aí do resumo do dia. Como eu disse, infelizmente aí o que aconteceu hoje no dólar não deixa a gente comentar mais muito o que aconteceu também. E movimentou pouco, né? Então essa movimentação aí deixa a análise bem complexa e bem difícil. Então esse foi o nosso resumo do dia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. E deixo novamente aí, né, para você o recado. Quer fazer parte da assessoria trader? Tô dando 15% de desconto aí no mês de outubro, tá? Eu tô fazendo uma série com o pessoal da assessoria aí do curso chamado da psicologia prática, que é algo bem profundo mesmo que eu tô fazendo. A gente já teve as 2 primeiras aulas que o pessoal gostou bastante aí, tem dado bons feedbacks. Então, se você quer fazer parte aí ainda dessa série aí, ainda falta bastante aulas aí. A gente ainda tem 8 aulas pela frente nessa série, vai até o mês de novembro, começo de novembro. Então não perca tempo, vem fazer parte aí da nossa comunidade que está crescendo, e que os traders estão conseguindo obter resultados, estão conseguindo obter estatísticas e estão entendendo que há o processo todo para se tornar um day trade. Beleza? No mais aí, sempre obrigado pelo feedback de todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!